Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA Diferente porque apostamos em você. Bom, hoje o tópico é um tópico meio esquisito para um monte de gente, né? Como é que eu identifico o processo de coesão e coerência textuais? Nós hoje vamos iniciar o tópico coesão. Mas muito de coerência textual está fundamentado em coesão textual também. Esta aula é uma aula, possivelmente, esse tópico, coesão e coerência textual, é um tópico que possivelmente eu leve no mínimo 2 aulas, mas talvez eu leve 3 aulas apresentando, porque tem muita questão relacionada à análise de texto, exatamente. Trouxe para vocês algo que não está no módulo, também para analisarmos, que é uma redação de uma aluna que avaliamos na aula passada de redação, logo depois da aula do turno da tarde de coesão e coerência textual, e nós percebemos que ao longo da análise dessa produção de texto da aluna, trouxemos referências da aula de coesão e coerência. Então, é interessante porque nós conseguimos aplicar em uma correção como é que o corretor avalia coesão e coerência textuais. Quando você recebe a redação que foi avaliada e tem lá a indicação, faltou clareza, não está coerente, não está coeso, você não consegue entender, porque na sua cabeça está tudo engendrado, na sua cabeça está tudo arrumadinho. Foi você que fez o texto, então na sua cabeça está bem relacionado. Mas como é que o avaliador analisa isso? São aspectos extremamente técnicos. Só abrindo um parênteses aqui, para falar sobre uma experiência que eu tive ontem, que eu achei bem interessante. Uma amiga que está fazendo mestrado em Química foi lá à minha casa ontem para eu orientá-la a como fazer um resumo. Ela falou assim, Rosa, estou cheia de material para analisar, para colocar na minha dissertação, e eu não sei como fazer essa relação referente, né, aos resumos. E aí eu comecei a passar para ela as técnicas que nós analisamos aqui em sala de aula. Olha, todo e qualquer texto tem assunto, tem tema, tem ilustração, e se for um texto argumentativo, tem tese. No caso dela, ela vai fazer leitura, sobretudo, de textos expositivos, porque é a intenção realmente de uma dissertação fazer exposições de dados, análise de resultado, enfim. E aí, ela não estava conseguindo perceber a técnica para um determinado texto. Ela sempre olhava aquele texto e pensava, tem a ver com o meu texto? Mas a intenção era qual? Fazer o resumo de um texto específico. Depois deste resumo é que ela vai estabelecer as relações. E aí chegamos a um parágrafo que ela lia, relia, e ela não conseguia entender. Eu falei assim, ó, peraí. Vamos perceber esse texto de acordo com as relações de coesão e coerência que estão sendo estabelecidas. Aí começamos a fazer análise. Gente, ao final da análise do parágrafo, ela falou assim, nossa, eu nunca pensei que gramática ia ajudar na interpretação. E gramática ajuda na interpretação. Quando você consegue perceber quais são as relações que estão sendo estabelecidas em um determinado texto, isso vai esclarecer o texto para vocês. Não adianta você ler e querer entender o texto logo em um ímpeto, porque às vezes as estruturas são um pouquinho mais complexas. Períodos longos e deslocados. Então, fazer essa relação, identificar essa relação gramatical também é importante. Mas, Rosa, o que tem a gramática a ver com a coesão e a coerência textuais? Vocês sabem o que é coesão? Vocês sabem o que é coerência? Coesão é ligação. Coesão é um tipo de abordagem extremamente visual. Você vai encontrar uma palavra aqui que se relaciona com outra palavra aqui ou com uma palavra na posição anterior. Este mesmo termo também pode se relacionar com um tópico, com um termo. Deixa eu ver. Ao final do texto. Então, a coesão textual, você consegue visualizar fazendo esse tipo de setinha. Em um texto, se você não conseguir estabelecer esse tipo de relação mais visual,
A palavra X está se relacionando com a palavra Y, J e K. Se você não conseguir visualizar isso, é porque o seu texto não tem coesão textual. Se na leitura de seu texto, olha que coisa incrível, e eu tenho essa frase, ela está no módulo de morfossintaxe, na parte de regência. Está correta a frase? Está clara a frase? Está ambígua a frase? Ambiguidade o que é? É quando você tem possibilidade de duas leituras. Um texto ele precisa ser exato. Lá na prova, se eles perguntarem qual é o elemento referente que está na posição de sujeito do precisar, qual é o sujeito do verbo precisar? Os padres? Os padres das capelas? Pois é. Primeiro, tenho duas informações aqui, ó. Os padres das capelas agradeceram as doações. E alguém precisa do dinheiro. Duas orações, então eu vou fazer essa divisão. Em cada oração, que é em cada informação, um determinado elemento vai exercer a posição de sujeito, de objeto, de predicado. Eu não posso ter uma palavra exercendo duas funções. Cada palavra só vai exercer uma função em cada uma das construções em que elas estiverem sendo apresentadas. Palavra, não estou falando de ideia, ok? Nós sabemos que esta palavra aqui, este que, ele precisa estar relacionado com um outro termo. E é ele que vai exercer a posição de sujeito do verbo precisar. Função, posição. Mas a semântica é o quê? A semântica é o sentido. Aí, quando o concurso pergunta qual é o referente que está na posição de sujeito do verbo precisar, ele não está dizendo que é a palavra exatamente, mas é a palavra a qual se refere o sujeito. O referente é este termo aqui está se referindo a um determinado termo. Por isso, esse termo, ao qual o termo que se refere, é chamado de referente. Deu para entender a dinâmica da pergunta? Eu não posso dizer que outra palavra é o sujeito. A palavra que é o sujeito. Mas nós vamos identificar isso quando nós estivermos tratando de morfossintaxe, sobretudo no tópico de pronomes, ok? Por ora, eu quero analisar a semântica do processo. Vocês indicaram que quem precisa do dinheiro são os padres. Gente, são os padres que precisam do dinheiro mesmo? São as capelas que precisam do dinheiro. Os padres, eles administram a capela. Os padres, eles agradecem as doações, mas as doações são para eles? As doações são para as capelas. E são as capelas que precisam de dinheiro. Então, a coesão textual desse que não pode ir para a palavra padres, porque senão isso rompe com a coerência textual. O que é coerência? Coerência é justamente a lógica, é a semântica. Vamos pensar, nós estamos tratando de padre, mas vamos pensar numa situação da igreja evangélica, que tem o pastor. É o pastor que precisa de dinheiro? Não, é a obra do Pai. Então, a doação você está fazendo para o pastor? Não. A doação você está fazendo para a igreja, para a instituição, ok? Deu para entender direitinho? Então, quando a coerência, ela está relacionada a um todo. E a coesão está relacionada à relação. Se você estabelece essa relação, essa setinha aqui, ó, se você lança para padres, você está comprometendo a coerência. Você estabelece a coesão, mas você compromete a coerência textual. Deu para entender direitinho? Deu para entender? Por isso que a identificação de coesão e coerência, nossa, gente, por isso que é complicado. Porque você precisa não somente visualizar, você precisa identificar se aquele sentido realmente tem lógica, ok? Logo, a setinha daqui tem que vir para
capelas. A coesão é isso aqui, ó, é você verificar essa relação. Você verifica essa relação, você verifica essa relação. Deu para entender direitinho? Referente. As capelas que funcionam como referente do quê? Porque das capelas é uma estrutura que está se relacionando com padres. Ó como fica super interessante. Das capelas estão se relacionando, é um termo que está se relacionando com padres, e padres é um termo que está se relacionando com agradecem, e as doações é um termo que está se relacionando com o verbo agradecer. De dinheiro é um termo que está se relacionando com precisa. O as aqui é um termo que está se relacionando com capelas. Então, visualizar todas essas relações é você visualizar a coesão textual. Então, se você compromete uma dessas relações, ou se você modifica o sentido de uma dessas relações, você está mexendo com a coerência textual. Hoje, eu postei lá no meu Face a frase: não fui no aniversário dela, mas irei no meu. Aí hoje, eu postei isso ontem, né? Aí hoje pela manhã eu fui fazer a leitura e falei assim, vixe, eu vou corrigir. Errei. Porque quem vai a algum lugar. Então eu não fui ao aniversário dela. 10 minutos depois eu parei, continuei a pensar sobre essa frase. Aí 10 minutos depois eu falei assim, eu tenho que voltar a frase para a construção original. Porque eu não errei. Agora, por que eu não errei? No aniversário está se relacionando com o verbo, não está? Se eu dissesse não fui a, eu estaria me referindo a um lugar. Só que, da forma como eu estou apresentando, eu não estou querendo indicar que eu não fui ao lugar do aniversário. Não é isso. Eu não fui no momento. Então, essa relação no aniversário não é uma locução adverbial de lugar. Adverbial de lugar. É uma locução adverbial de tempo. E a preposição que identificará tempo não é a preposição a. A preposição a vai identificar lugar. A preposição em vai identificar o tempo. Eu não fui quando? Porque eu não fui para a Itália. E quando foi que eu não fui para a Itália? Eu não fui para a Itália no aniversário dela. Vocês conseguiram identificar qual é a minha lógica? Não? Não fui no dia 11 de junho. O local, sim. Você deu o exemplo de anterior fato, verbalmente que eu não deu para pegar. Qual foi? Você falou, não fui no aniversário dela, como você falou. Ah, tá. Se eu disser... Porque o aniversário acontece em um lugar, não é? Se eu estiver falando sobre a festa de 15 anos de Yasmin, eu não fui à festa de 15 anos de Yasmin ou eu não fui na festa de 15 anos de Yasmin? Não, porque não é o tempo que eu quero marcar. Eu quero marcar o local. A minha intenção nesse momento é marcar o local. Eu não fui na festa, então estaria equivocado. Eu não fui à festa, porque eu não compareci àquele local. Deu para entender? Aqui nessa referência, Aninha, eu não estou querendo dizer que eu não fui no local do aniversário. Eu estou querendo dizer que eu não fui no dia do aniversário. Eu não estava fazendo aquele planejamento de visitar a Laura no dia do aniversário dela?
Então, não era o aniversário em si, a festa, o acontecimento. Eu estou me referindo ao momento, ao tempo. Então, eu não fui no dia 11 de... Oxe, que aniversário de Laura não é em julho? Eu não fui no dia 11 de junho. Então, este dia 11 de junho, que é o aniversário de Laura, não está se referindo ao lugar, está se referindo ao momento, ao tempo. E por isso, a adequada preposição é a preposição em. Quando eu mudei da preposição em para a preposição a, eu mudei a coerência textual. Eu posso até manter coerência textual, mas é o mesmo sentido? É outro sentido, é outra lógica. Então, vejam que a relação que se estabelece com uma preposição, identificando a coesão textual, se você não estabelece adequadamente, você compromete a coerência textual. Deu para entender direitinho agora? Beleza? Ok. Aí nós temos aqui como é que se estabelece a relação de coesão. Você pode ter uma relação estabelecida pela gramática, uma relação gramatical, e uma relação chamada de relação lexical. Vocês lembram o que é léxico? Eu mesma respondo. Léxico é a mesma coisa que vocabulário. Relação lexical é uma relação estabelecida por meio da palavra. Nós temos várias formas, e inclusive essas nomenclaturas aqui nós voltaremos a analisar, tá? Coesão lexical. Nós temos a coesão lexical que se estabelece pela sinonímia. O que é sinonímia? É a aproximação dos nomes. Pode ser uma aproximação porque é uma repetição do termo, pode ser uma aproximação porque é uma relação de sinônimos. Aí vejam só. Quando eu apresentei um exemplo à tarde que eu adorei muito. Quando não é erro e quando é figura de linguagem? Como é que a gente discerne isso? Qual a figura de linguagem que tem repetição e não é erro? Anáfora. Mas veja só. A repetição ajuda a estabelecer coesão textual. A repetição desnecessária que é um problema. Quando é que você vai avaliar se essa repetição ela é um problema ou se ela vai ajudar a estabelecer coesão textual? Não temos a ideia do assunto, temos o assunto e temos o tema. Assunto e tema vão ter que estar presentes, não vão? Direto ou indiretamente. E o assunto em si vai ter que estar presente diretamente. Então, se o meu texto for um texto sobre educação, eu tenho como evitar a palavra educação? Não. Por mais que você queira evitar, você não pode evitar a palavra educação. Não, eu estou falando de redundância. Agora, tem essa questão. Quando você, se você está escrevendo sobre democracia, democracia é um governo feito pelo povo e para o povo. Ser democrático significa conceder ao povo o direito do voto. Um país democrático, de fato, só vai garantir a democracia quando... Veja que você está repetindo a ideia o tempo inteiro. E essa repetição da ideia não significa dizer exatamente que você está repetindo a palavra. A repetição do eixo temático, ela não é uma escolha, ela é uma obrigação. Agora, é um pleonasmo, ambos os dois, você acaba tendo uma repetição desnecessária. Aí você tem o erro. Ambos os dois, você tem redundância. O pleonasmo é quando você tem a repetição ou do termo ou da ideia de forma equivocada. Por exemplo, subir para cima. Se é subir, é para cima. Descer para baixo. Entrar dentro do seu coração. Não. Porque vi com os meus próprios olhos é um pleonasmo. Mas você faz isso aí para reforçar a ideia. Alguns pleonasmos são permitidos, outros pleonasmos são
combatidos. Aí você chama de pleonasmo vicioso. Quando é que eu vou poder identificar isso? Quando a sociedade indicar que é certo ou errado. Que ninguém marginalizou ouvir com os meus próprios olhos que a terra há de um dia comer. Isso a gente não chama de pleonasmo vicioso. Você tem um processo de ênfase da comunicação, tá? Então você tem aqui o processo de sinonímia, vai ajudar a estabelecer coesão textual e vai ajudar você a compactar de uma forma mais clara o texto. Eu estava falando para a Sandra, a pessoa que foi à minha casa ontem, para eu orientá-la a fazer a leitura e o resumo dos textos, falei assim, não, ó, você faz o seguinte, você vai ler e vai me responder as questões que eu vou perguntar sem olhar para o texto. Ela falou assim, não, minha mente é péssima. Eu tenho uma mente péssima, eu não retenho nada. Eu falei assim, não, é porque você não exercita isso. Nós estamos o tempo inteiro querendo fazer o quê? Voltar para o texto para validar. Então, se você não exercita, gente, é igual a correr. Aí nós temos também as relações identificadas, pautadas aqui num processo de antonímia. O que é a antonímia? O contrário. Se você quiser escrever sobre a bondade, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, eram pessoas boas? Elas eram pessoas boas por quê? Porque elas praticavam bem em um mundo cheio de mal. Então, inevitavelmente, quando você escreve sobre Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, você vai escrever também, no mesmo texto, você vai apresentar mazelas sociais, porque elas combatiam o quê? As mazelas sociais. Então, são textos que estão estabelecendo a coesão textual por causa da antonímia que é apresentada. Nós vamos verificar isso em um dos textos que nós vamos corrigir para o exercício de coesão e coerência textual. Nós temos um tipo de relação que chamamos de hiperonímia. Aqui é uma relação, tá? Hiperonímia, hiponímia, holomínia e meronímia. Só vamos identificar a hiperonímia se nós identificarmos a hiponímia. Só vamos identificar a holomínia se nós identificarmos a meronímia. Não existe hiperonímia sem hiponímia. Mas, Rose, o que é isso? Nímia é uma referência a nome. Ó, sinonímia, aproximação de nome. Antonímia, oposição de nome. Hiperonímia, alguma coisa relacionada a nome. Então, você tem aqui, hiper é a ideia de quê? Grande. E hipo? Pequeno. Holocausto é a ideia de muito. Mero, ele é um mero cidadão, é uma ideia de menor. Quando se fala é um mero cidadão, está diminuindo ou realçando? Diminuindo. Então, você tem a ideia também de holo grande e de mero pequeno. Só que essas relações elas se diferenciam pelo seguinte. Aqui eu tenho uma ideia de conjunto. E dentro do conjunto eu tenho uma ideia de tipo. Por exemplo, os animais. O tempo inteiro. Nós ainda voltaremos para detalharmos mais ainda. Os animais. Dentro do conjunto dos animais, nós temos o quê? Os tipos de animais. Mamíferos, répteis, os anfíbios. Ok? Nós vamos ter os tipos. Aí você tem animais. O conjuntão. Tá? Dentro desse conjunto, nós temos outros subconjuntos, não temos? Aí eu vou escolher aqui o conjunto dos mamíferos. Aí aqui eu tenho os anfíbios. Os répteis são anfíbios, não, né? É outra classe, né? Eu tenho os répteis. Para não colocar besteira que tá gravando, né, gente? Ave Maria. Aí você tem, dentro desse conjunto dos mamíferos, você tem as baleias, os macacos e os homens.
Você pode colocar dentro desse conjunto dos mamíferos os sapos? Não. Os animais são seres especiais. Os mamíferos são aqueles que mamam. E por isso os sapos se aproximam dos seres humanos. Tem lógica? Não. Por que não tem lógica? Porque sapo não é um mamífero. Então, a coesão textual, nesse caso, que se estabelece em animais mamíferos, não se estabelece com sapo. Ao não se estabelecer com sapo, você compromete a coerência textual. Deu para entender direitinho? Ok. Então, quem é que eu vou chamar de grande nome? Os animais. Dentro dessa grande ideia, nós temos os mamíferos, os répteis e os anfíbios. Se eu quiser pontuar mais ainda, dentro dos mamíferos, eu vou encontrar as baleias, os macacos e os homens. Os morcegos também, que são mamíferos. Eu tenho, por conseguinte, eu posso falar dos morcegos, né? Apesar de serem aves, eu posso colocar os morcegos são espécies de mamíferos que voam. Olha que coisa. Eu encontro aqui, portanto, dentro desse conjunto, os tipos. Dentro desse conjunto, esses tipos. Grande nome, pequeno nome. Então, você tem, em animais, uma hiperonímia. Em mamíferos, você tem uma hiponímia. Se eu tenho mamíferos, em relação à baleia, mamíferos aqui vai ser hiperonímia e baleia que vai ser hiponímia, ok? A coesão, pensando na hiperonímia e hiponímia, é uma coesão que não é a repetição da palavra, mas é essa ideia que a palavra carrega que vai estabelecer as relações semânticas bem construídas, tá bom? Belezinha? Posso ir, não posso? Já a meronímia e a holomínia, também pensando na ideia do grande e do pequeno, vai estar aqui relacionada a holo, o todo, o todo, e a mero, a parte. O corpo humano, ele é constituído por membros superiores e inferiores. Braços e pernas, respectivamente, representam. E aí? Essa constituição, vamos lá? Vamos ver? O corpo humano, ele é constituído por membros superiores e inferiores. Braços e pernas, respectivamente, representam esta constituição. Porque braços são membros superiores e pernas são membros inferiores. Esses membros, eles são um tipo de corpo ou eles fazem parte do corpo? Eu posso dizer que orelha e unha representam, respectivamente, os membros superiores e inferiores? Não. Então, isso já barraria a coesão textual, porque compromete a coerência textual. Então, essa relação é a relação de holomínia e meronímia. Deu para entender direitinho? Há uma figura de linguagem. Eu fico boba, gente. Eu fico boba. Como uma aula do mesmo tópico pode ser tão diferente? A aula de quinta-feira é outra aula. Se vocês quiserem, inclusive, assistir a aula de quinta e assistir a essa aula, vocês vão ganhar muito, tá? Eu vou chamar a primeira aula de coesão 1 e essa aula aqui, no vídeo, eu vou chamar de coesão 2, porque quando vocês forem assistir, sugiro que vocês assistam aos 12 encontros, ok? Bom, há uma figura de linguagem que nós usamos justamente esse pensamento de hiperonímia e hiponímia e holomínia e meronímia, que é justamente a figura da metonímia. Nímia, nímia, nímia. Aí um aluno olhou para mim e falou assim, tu tudo me desanima, me desanima.
metonímia. O que é metonímia? É você substituir o todo pela parte. Você substitui a obra pelo autor. Ai, não lembro o que é Sinedoc. Veja aí o que é. Deixa eu ver aí. Tem até o Sinedoc. Não, não tem o Sinedoc no nosso material, não. Eu vi o Sinodec no... Aqui. Metonímia em que a palavra indica o todo de um ser substituída por outra que indica apenas uma parte. Ah, sim. Sinédoque. Sinédoque. É um tipo de metonímia que vai se relacionar com a holomínia e a meronímia. Então, quando você, antes de estudar as figuras de linguagem, estuda isso aqui, você consegue visualizar melhor a relação. Se eu não me engano, nessa prova que eu selecionei para trabalhar aos sábados, eu tenho duas questões de figuras de linguagem. Eu não me engano em relação a isso, não. Eu tenho duas questões de figuras de linguagem. O que eu não estou lembrando exatamente é se o Sinédoc vai aparecer ou não. Eu acho que eles cobram na alternativa qual é a figura de linguagem que está sendo explorada. Aí eles colocam o Sinédoc. Sinédoc, né? Só para ver se eu estou pronunciando adequadamente, que é um nome feio, né? O Sinédoc para identificação. Agora, normalmente nós não estudamos Sinédoc. Nós estudamos a metonímia. E o Sinédoc é um tipo mais específico de metonímia. É a ideia da parte pelo todo. O que a Ana Cristina fez que eu achei bem interessante? Eu estou trabalhando figuras de linguagem, mas no momento em que eu disse, olha, isso aqui vai valer muito a pena para compreendermos uma figura de linguagem, ela imediatamente relacionou a um tipo de conteúdo que ela está estudando. E isso é muito legal, vem. Muito bem. Posso ir para aí? Aí nós vamos nos aprofundando um pouquinho nisso. Quando é muito bacana quando você vai começar o estudo relacionado a português e trabalha primeiro com interpretação. Com interpretação e semântica, porque você passa a entender as relações que estão sendo estabelecidas, tá? Vamos lá, tá bom, gente? Nós temos um outro tipo de coesão, que é uma coesão chamada de coesão gramatical. O que é coesão gramatical? Lembram da frase aqui que nós estudamos? Essa aqui? Não. Essa frase aqui? Nós analisamos as relações a partir da gramática, não analisamos? Identificamos qual é o elemento que está na posição de sujeito, qual é o referente desse elemento, identificamos que nós temos duas orações. No caso de duas orações, né, essa oração aqui, ela mantém uma coesão, uma relação dentro dessa oração. Então, identificar que este que é o sujeito de precisar e que esse de dinheiro é o complemento de precisar, é uma identificação da coesão frasal. Identificar que este que está se relacionando com a palavra capelas e não com a palavra padres é uma identificação da coesão interfrasal. Deu para entender? Entre frases e na frase. Esse tipo de conhecimento, ele vai ter a identificação de coesão gramatical frásica. Então, você vê concordância verbal, regência verbal, funções sintáticas. A interfrásica, que você analisa, sobretudo, a relação identificada pelas conjunções, pelos pronomes. As conjunções, por exemplo, eles tendem a cobrar algumas conjunções de forma muito recorrente. Conquanto... já lembrei porque que eu gostei tanto do texto que eu trouxe para vocês. O conquanto, o não obstante,
O porquanto. Nós usamos essas estruturas recorrentemente? Não. Aí você não usa essa estrutura recorrentemente. Chega lá na hora da prova e quer fazer. Quer colocar na sua redação essa conjunção. É legal? Não. Então, o que, que nós precisamos? Nós precisamos saber o que, que está sendo estabelecido, qual é o tipo de ideia, então, coerência, que esta coesão textual vai estabelecer. O conquanto, é uma estrutura que vai estabelecer uma relação entre duas informações. É uma conjunção. E é uma conjunção que sempre estará relacionada a duas orações, e uma delas com o verbo no subjuntivo, presente. O que é o subjuntivo? É um verbo que indica possibilidade. Então, você tem o conquanto faça, sol. É uma concessão. Rose, o que é concessão? Significa dizer que você tem um lado positivo e um lado negativo. Não vou à praia conquanto faça sol. Mesmo fazendo sol, eu vou à praia? Não. Se eu tenho uma ideia de positivo e negativo, uma ideia de oposição, o conquanto vai ser a concessão. A conjunção conquanto, ela vai sempre estabelecer uma relação entre uma ideia que você pode chamar de mais e uma ideia que você pode chamar de menos. E a praia é uma afirmação, não é? Não ir à praia, perdão. Não vou à praia conquanto faça sol. Não vou à praia é uma negação, não é? Fazer sol é uma afirmação, não é? Não ir à praia é negativo, ok? Fazer sol é positivo. Então, eu vou juntar essas duas ideias, mas elas estão em campos semânticos opostos. Mesmo fazendo sol, eu não vou à praia. É isso que é a concessão. Quando você concede que algo aconteça ou não aconteça, mesmo quando tudo está direcionando para uma determinada execução. O não obstante também é uma ideia de concessão e o porquanto é uma ideia de explicação. Não vou me aprofundar nesses tópicos por hora, tá? Só para vocês conseguirem perceber qual é a importância de avaliar a relação interfrásica. A relação temporal. A relação temporal, às vezes ela é estabelecida pelo advérbio de tempo. Mas nem sempre é o advérbio de tempo. Por exemplo, fizera o que prometeu. Pergunta para vocês. Esta construção está adequada? Bom, tem coisas que vocês... que a gente, né? Vou me incluir. Tem coisas que nós utilizamos, que nós vemos e nós falamos assim, meu Deus, que chique. Que sofisticado, coisa linda. Né? Por exemplo, cuja e cuja, meu Deus do céu, você acha que é o suprassumo do borogodó. Você nem quer saber se está correto ou não está correto. Você está querendo saber se está bonito. O que prendeu-se, por exemplo, a construção... Encontrei o amor que dedicou-se a mim. Você vê essa frase assim, pô, que bonita. O dedicou-se é uma coisa linda. Você olha, diz, está muito, muito legal, muito chique. Aí, de repente, alguém diz que deveria estar aqui. Encontrei o amor que se dedicou a mim. O que é mais sofisticado? O dedicou-se, né? Sabe por quê? Porque a gente não usa. Então, tudo aquilo que é tido como sofisticado, porque nós não usamos, nós achamos que é sempre o correto. Essa aqui é erro de norma culta. Na hora da prova, você vai dizer que não é um erro de norma culta, porque fica aparentemente culto. Esse que, a regra é o que ele sempre atrai
os pronomes átonos. O se é um pronome átono, tá? Mas pensando aqui nessa relação, fizeram o que prometeu, você vê o fizera e você diz, nossa, nós não usamos o fizera. Usamos no nosso dia a dia? E como a gente não usa, é chique. Então você não olha a relação que está sendo estabelecida. O fizera, ele é chamado de pretérito mais que perfeito. O que significa isso? Significa dizer que você encontra futuro, presente e passado, pretérito. Significa que existem que ocorreram duas ações. Todas as duas finalizadas. Mas uma teve que ser finalizada antes da outra. Então, aqui é passado, não é? Finalizado, não é? Esse aqui é um passado também finalizado. Pô, é mais que finalizado, porque depois dessa ação aconteceu outra ação. O que aconteceu primeiro? Primeiro você prometeu ou primeiro você fez? Primeiro você fez ou prometeu? Primeiro você prometeu. Então, esta ação é a primeira ação que deve ter sido realizada e finalizada. Então, esta ação ela está aqui. Depois, se você prometeu, você fez. Então, esta ação é a segunda. Qual é a ação que é anterior a um passado finalizado? Logo, para ter lógica, é necessário que você ponha assim. Fez o que prometera. Aí não ficou gatinho. Aí a relação que está sendo estabelecida é uma relação temporal, não é? Aqui é uma devida coesão, articulação, concordância entre os modos e os tempos verbais. Logo, é um tipo de coesão que é pautada no tempo do verbo. Se você modifica, você está rompendo a coerência textual e também a coesão textual. Rompe a coerência porque rompeu a coesão. Deu para entender direitinho? Nós temos um outro tipo, vocês vão anotar? Bom, o outro tipo de coesão é aquela chamada de referencial. Lembram que a gente citou algo relacionado ao referencial, que é a ideia do referente. Eu posso ter uma referência anafórica, ou seja, uma palavra que está aqui. Este anafórico não tem a ver com a figura de linguagem anáfora, tá? A figura de linguagem anáfora é a repetição no início ou no final de cada verso. Esta anáfora é quando uma palavra aqui se relaciona com um termo anterior. É uma referência anafórica ou catafórica. Aqui, enquanto esse é ana, a ideia do catafórico é quando uma palavra vai ter a sua definição na sequência. Nós vamos trabalhar bastante esta abordagem quando nós estivermos tratando dos pronomes demonstrativos. Vamos trabalhar demais, ok? Bom, gente, o que nós vamos fazer agora? Eu quero que vocês tentem, sobretudo, identificar as relações... Deixa eu ver. Não. Esse parágrafo aqui. Esse parágrafo aqui. Eu quero que vocês façam a leitura desse parágrafo, identifiquem quais são as relações de coesão textual que estão sendo estabelecidas e se há algum problema relacionado. Não está aí, não. Não, que foi um texto que uma aluna mandou, que eu achei bem legal para trabalharmos coesão e coerência. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão anotar esse texto e vão pular 2 linhas para cada linha. Ok? Vocês vão copiar, pular 2 linhas para cada linha. E eu quero que vocês me digam, por exemplo, o seguinte. A palavra lei seca está se relacionando com outra palavra na sequência? Aí que façam a identificação.
A setinha que demonstra coesão textual. Eu vou descer, vou tentar fazer a impressão. Não, acho melhor vocês fazerem aí mesmo, porque aí consegue pular a linha, vai ficar mais organizado, tá? Eu vou descer, vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso, depois subo e faço a correção, tá bom? Beleza?